Boa tarde, agora são 17 horas e 25 minutos. O vento está atrapalhando um pouco, que ventou o dia inteiro hoje. Mas agora até que não está tanto, antes estava mais. O sol já está caindo lá. Eu pensei em escrever isso daqui, só que eu tô com preguiça. Aí eu resolvi falar mesmo. Eu estava assistindo televisão agora há pouco ali. Eu gosto daquele apresentador chamado José Luiz da Atena, ou da Atenão, ou da Atena, da Band. Eu acho que ele é cara legal, porque ele apresenta assim. Primeiro que ele é empolgado, né? Parece que ele está narrando um jogo. E como ele vem do esporte, então fica bem legal de ver ele apresentar, porque ele entra na notícia, né? E ele não é tão... A Record é muito... Nossa, a Record fica só na tragédia. O Datena, ele mostra umas coisas legais, ele faz uns comentários envolvendo esporte, cultura, né? Ele tem mais conteúdo para mostrar. A Record fica só na tragédia. Não sei quem que matou não sei quem, só isso. A Record tinha que melhorar um pouco aquele programa, tá? Credo, tragédia demais. Mas o Datena, eu já vi ele falar várias vezes uma coisa, e ele voltou a falar hoje. Por causa da cirurgia do Bolsonaro, Bolsonaro foi operado pela 4ª vez depois que levou a facada, né? E o Datena também já passou por uma cirurgia parecida e ele ainda tem a hérnia. Então o Bolsonaro tirou a hérnia e o Datena tem uma também. Ele tá com a hérnia dele lá ainda e ele não vai operar. O Datena disse que só vai operar quando precisar muito. Aí ele justifica daquele jeitão dele, né? Por que ele não vai operar? Segundo o Datena, é porque tem muita gente rezando para que ele morra. Tem muita gente rezando para que ele morra. Então vai que acontece, né? Vai que eles têm a oração respondida. Parece uma piada isso que o Datena fala, ou uma superstição na qual ele acredita, mas faz sentido. Faz sentido. Ele realmente tem razão de ficar assim, evitando essa cirurgia, e tem que evitar mesmo. O Datena tem razão. E tem muita gente rezando para que o Bolsonaro morra. Ou pelo menos perca o cargo de presidente do Brasil. Porque ele é considerado um diabo. Pelos crentes da esquerda, o Bolsonaro é visto como o diabo mesmo. Um representante das trevas. Mas o que faz sentido no que o Datena diz, nessa teoria do Datena? Não é que literalmente essas orações serão ouvidas. Por exemplo, o Datena deve ser católico, né? Então ele acredita na intercessão de Nossa Senhora e dos santos. Então não significa que Nossa Senhora vai ouvir uma oração má. Não é ela que vai atender essa oração. Ou Jesus que vai atender essa oração dessas pessoas que desejam que ele morra. Só que eu sempre apelo pro acaso. O acaso é a resposta para muita coisa. No acaso, estas orações podem ser ouvidas. Tanto podem ser ouvidas por um demônio que tenha autonomia, e no acaso os demônios têm autonomia, eles têm autonomia, ou eles conseguem uma autorização divina com mais facilidade do que no destino. Aqui no acaso é bem fácil de um demônio conseguir uma autorização para agir. Por isso que o Datena corre o risco. Porque se você ver o Datena como personalidade, como fortuna, como sucesso, ele não é grandão.
Ele tem o espaço dele na mídia, só que ele não é o cara, né? Tem muita gente maior do que ele na mídia. Então, podemos dizer assim que o Datena dá para dizer que ele tem um destino? Sim, só que ele não tem um destino absoluto. Ele não é aquela personalidade indiscutível, aquela coisa que arrebata multidões. Não, né? Até porque ele tem um jeito bem pacato, né? O Datena é aquele cara que você vê ele, encontra ele na rua e ele te trata como igual, né? Você trata ele como igual, ele não é aquela celebridade. É aquele tiozão, aquele cara legal da comunidade que ajuda as pessoas e tal. Toda comunidade tem um Datena. Então não é difícil você encontrar um Datena aí no teu bairro. E por ele ser assim, vamos dizer, uma personalidade não absoluta, um cara da comunidade, ele realmente tem razão em duvidar da própria segurança. Ele tem razão em acreditar na hipótese de que orações do mal possam atingi-lo. Ele tem razão. E o Bolsonaro devia aprender com o Datena a ser mais cético. Porque o Datena, ele ao mesmo tempo que ele é católico, ou ele tem fé, ele fica com o pé atrás. Ele é bastante cauteloso. Ele fica com o pé atrás. Será que não, né? Será que não acontece? O Bolsonaro não, ele vai com o peito e com a coragem, achando que Deus protege, achando que ele é escolhido, porque ele é puxa-saco de Israel e dos Estados Unidos, né? E amigo dos pastores e dos padres ao mesmo tempo. Então ele acha que ele está com tudo, e não está. O Bolsonaro pode ser atingido por algo? Pode sim. O Bolsonaro, ele é muito polêmico, mas polêmica não é o que faz uma personalidade. Eu percebo que as pessoas confundem muito o cara ser polêmico, tipo o Bolsonaro, assim, né? Ser meio loucão, com ter personalidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Ele só é polêmico e barulhento, meio louco das ideias, só isso. E se for considerar isso, então aqui tá cheio de personalidade aqui onde eu moro. Que cara louco igual o Bolsonaro aqui é o que não falta. E mulher também. Tem umas bolsonaras aí. E não é esse o critério, né? A gente tem que rever o que é personalidade. Não é ser barulhento, fiasquento, briguento. Não é isso. Não é isso. Isso é ser desequilibrado. O que o Bolsonaro ele é desequilibrado. Isso ele é. Então esse negócio que o Bolsonaro é protegido por Deus, balela, conversa fiada, não é nada. Se ele fosse protegido por Deus, o Adélio não tinha acertado aquela facada nele. O Adélio é a maior prova de que o Bolsonaro não é protegido por Deus. Não é. E como nenhum deles, nem o Bolsonaro, por mais que ele é presidente do Brasil, mas ele não é uma potência absoluta. Porque nem a personalidade dele é realmente rica, completa, ele é muito mais polêmico e briguento, barulhento. Ele gosta de uma confusão para se promover. Ele cresce, né? Ele cresce quando ele cria uma polêmica. Mas isso denota que na verdade ele é fraco, porque a pessoa que é forte não precisa apelar para essas coisas que o Bolsonaro apela o tempo todo. E quem está se saindo bem nesse jogo aí, que eu até estou impressionado com a performance dele, é o juiz Sérgio Moro. O cara tá indo bem. O cara tá indo bem, meu. Com aquele jeitão fleumático dele, né? Meio assim, não fala bem, nada, né? Tudo parece... Porque ele deve ser paranaense, né? Eu também sou. O paranaense, ele é acanhado, ele é assim meio
fechado mesmo, né? Por natureza mesmo. Tem essa dificuldade toda, né? Porque nós somos aqui tudo bicho do mato, né? Paranaense é bicho do mato, os coitados aqui, né? É difícil um paranaense que se comunique bem, que tenha essa... Uma exceção, acho que é paranaense, pelo menos representa o Paraná, né? O Michel Teló é uma exceção. O Michel Teló é um cara bem descolado, um cara que tem ginga, né? Um cara que fala bem, mas é uma exceção. É muito difícil um paranaense ser assim, com essa personalidade desenvolvida, desenvolta, articulada como o Michel Teló é. É muito raro. A maioria é tudo atrasado. Tipo o Moro, assim. O Moro é, né, bem parado mesmo. Só que o Moro, no jogo, ele tá indo melhor que o Bolsonaro. Ele tá jogando melhor do que o Bolsonaro, o jogo da política. Porque a política é uma coisa, primeira coisa, mexe muito com a tua paciência, com os teus nervos, né? Você tem que ter um equilíbrio muito grande para ser político, não é fácil. E o Moro tem esse equilíbrio. Você tenta desestabilizar ele e não consegue, né? Não consegue pegar o Moro. Ninguém tira ele do centro, ele se mantém equilibrado. E eu até, ontem eu li uma reportagem de um jornal, aquele, acho que é O País, acho que é da Espanha, se eu não me engano, e o jornalista estava comentando mais ou menos assim, se o título da matéria é Bolsonaro está devorando Moro. E eu li, não li tudo, é um texto grande, mas eu li alguns parágrafos. E o jornalista considera que o Moro e o Bolsonaro estão competindo nos bastidores. Apesar que eles apareceram abraçados no dia 7 de setembro, mas o jornalista falou, não, isso é só fachada. Isso é fachada. Só para jogar para a torcida. Eles estão se pegando nos bastidores. Porque a princípio, o Moro era tido como o cara que teria carta branca no governo e já não está tendo. A questão lá acho que é o presidente da superintendente, alguma coisa, acho que é presidente da Polícia Federal, o cargo mais alto da Polícia Federal, foi o Moro quem indicou. E o Bolsonaro ameaçou tirar a indicação do Moro. E o Bolsonaro bateu na mesa e falou, eu tiro mesmo porque sou eu que mando, eu mando em tudo. Quer dizer, tirou a autoridade do Moro. E uma jornalista, acho que aquela Andréa Sadi, que é da Globo News, entrevistou o Moro e ela quis pegar o Moro com as perguntas, né? Que ela é bem inteligente, aquela jornalista. Ela perguntou para o Moro o que ele achava da afirmação do Bolsonaro de que o Bolsonaro manda. Aí o Moro quis meio resvalar, quis meio escapar, né? Só que ela falou, não, é público, ele falou isso em público. Aí o Moro, muito esperto, juiz de carreira, né? Falou, não, eu não comento, não cabe a mim comentar afirmações do presidente, não cabe a mim. E aí ela disse, mas e se como é que o chefe da Polícia Federal for tirado pelo Bolsonaro, se ele sair, se o Bolsonaro tirar o cara, o senhor fica no governo ou sai? Aí o Moro outra vez usou tática de juiz, né, para se esquivar e disse para ela, eu não, como é que ele disse? É uma questão especulativa e eu não comento questão desse tipo. Então, com duas respostas ali, ele calou a jornalista. Ela não teve mais o que querer tirar dele. Que ele não comenta afirmações polêmicas do presidente, mesmo que sejam públicas, mesmo que sejam dirigidas a ele, não cabe a ele fazer esse tipo de comentário.
E o que ele tiver para falar com o presidente, ele vai falar a portas fechadas, só eles dois. Muito inteligente esse Moro, cara. Esse cara é bom, meu. Esse cara é bom. Esse cara sabe jogar. E sobre se ele ficaria no governo ou se ele pediria para sair caso Bolsonaro não respeitasse a autonomia dele, né? O Moro disse que essa é uma questão especulativa e ele não comenta especulação. Fantástico, perfeito o Moro. E o jornalista espanhol do El País, que escreveu aquela matéria, ele insinua que o Moro pode, veja só, parece absurdo, mas se for analisar, um espanhol não ia pensar isso do nada, né? É bom a gente prestar atenção no que os gringos lá comentam, porque eles estão de fora e às vezes eles enxergam o Brasil melhor do que nós. Por isso que eu gosto de acompanhar a DW Brasil, que é dos alemães. Esse é o país, eu não acompanho, mas apareceu para mim ali, eu acabei lendo, interessante a visão do espanhol. E ele diz que o Moro pode estar pensando, olha só, o Moro pode estar pensando em ser o sucessor do Bolsonaro. O Moro pode ser presidente do Brasil. Você já pensou nisso? Na hora que eu li eu falei, não, cara, isso é demais. Só que se for analisar, o que o Moro não tem? O que ele não tem? Ele não tem carisma. Ele não tem aquele perfil de político. Ele não é o cara da massa, que nem o Bolsonaro, por mais louco que seja, mas ele tem um carisma. Ele conquista a massa. O Moro vai ter muita dificuldade com o público. Imagina um comício do Moro, que tédio que deve ser. Com aquela voz dele, né? Pedindo voto, tentando conquistar, vai ser complicado. Só que em compensação, o Moro é excelente nos bastidores, cara. Esse cara nos bastidores, porque em bastidores não é carisma que conta, é estratégia. E o Moro tem uma estratégia muito boa, cara. Veja que em tudo isso, o Bolsonaro querendo espetar ele ali, ó, né? Armando uma arapuca ali pra ele, e o cara não mexeu um dedo. A jornalista da Globo, aquela lá é das boas, aquela Andréa Sadi, tentou pegar o Moro e não conseguiu. Ele se saiu muito bem. Então ele não teve problema com o Bolsonaro, que muita gente nessa hora teria tido. Imagina o cara tirar a tua autoridade. E o Moro se manteve fleumático. Não, tá tudo bem. Eu não comento a afirmação do presidente. Questão especulativa também eu não respondo. Pronto, acabou. Se todo político usasse isso daí que o Moro usa, muitos problemas não existiriam. Porque ele é o cara dos bastidores, meu. E é juiz de carreira, então o cara sabe, meu. O cara sabe como não ser pego nessas armadilhas intelectuais. Imagina quantas sentenças esse cara já não escreveu. Sentença, meu. O cara é especialista em escrever sentença, em condenar pessoas, mandar nego pra cadeia. O cara é um especialista. Então não tem como pegar esse cara. Eu não sei não, mas se eu fosse aí o próprio Moro e o PSL ou algum outro partido aí da linha deles, eu consideraria, por incrível que pareça, esta possibilidade aí. Que o El País levantou aí do Moro estar aparecendo no retrovisor do Bolsonaro e ser até um possível candidato à presidência. Mas voltando a falar do assunto inicial aí que eu comentei do Datena, a história do Datena faz sentido. No acaso você deve ter cuidado. Se você não for ter um destino ou ser uma potência absoluta, né? Porque quando o destino não é absoluto, nem a potência é absoluta, como é o caso do Datena e do Bolsonaro também, nenhum dos dois é potência absoluta, nenhum dos dois é. O que acontece? Você pode... Porque a tua vida não é um destino absoluto, e daí é o quê? É uma missão.
É uma missão. A missão é aquilo que vai além da sorte. Sorte é conseguir sobreviver. Ou seja, sorte é se dar bem. Você se deu bem, você se realizou profissionalmente e nas outras áreas, você pode dizer que você teve sorte. Agora, a missão é algo que vai além da sorte. A missão é isso que o Bolsonaro, ele usou a palavra certa, missão. Missão. Só que ele misturou missão com destino, né? Porque a missão não é um destino, o destino tem que ser maior, Bolsonaro. Destino tem que ser maior, cara. Destino tem que ser maior. Você tem que crescer mais, Bolsonaro. Tem que crescer mais. Eu diria aqui que o Lula sim, o Lula tem destino. Aquele é destino. Ô, mas o cara tá preso. Tá preso, mas olha o que ele fez antes. O maior presidente da história. Quer queiram, quer não queiram. É o maior. Aquele é grande. O Lula é grande. Aqui ele tem destino. Então eu separo os seres humanos em três aí. Os que podem ter sorte, que são os menores. Os que têm missão, como o Bolsonaro e Datena. E os que têm destino, que são os grandes, como na política o Lula, por exemplo, dá para chamar de destino. Então o Datena tem toda a razão de ter esse medo de fazer cirurgia para não ser atingido provavelmente pelas orações contrárias, porque no acaso, mesmo que não seja um sobrenatural que atenda a oração, um demônio, sei lá, alguma coisa, a egrégora em si já tem poder, e tem muito poder. Você deve tomar muito cuidado com o negócio chamado egrégora. O que é egrégora? Egrégora é uma reunião de seres, e eles não precisam estar num local. A egrégora, ela, vamos dizer assim, ela se espalha pelo ar. É espiritual o negócio. Então, uma onda política ou uma onda de revolta, um movimento social, isso também é uma egrégora. Os pensamentos se unem, nem que seja pela internet mesmo. E eles podem prejudicar alguém, assim como pode beneficiar. Então o Datena tem toda a razão, não é superstição, eu acho que ele está certo. Porque nessa região de acaso, e quando você está em missão, você ainda está dentro do acaso, só que a missão, vamos dizer assim, ele só está ele está acima da sorte, mas ele ainda não é destino. E se uma egrégora se juntar em oração, uma oração do mal, ou seja, desejar contra, ficar torcendo para que você se dê mal, eles podem conseguir um baita de um resultado. Eles podem te derrubar, podem fazer com que você sofra algum atentado, alguma doença, alguma coisa, ou até morra. Então esse temor do Datena, esse misticismo dele aí, faz sentido. Porque aquele crente religioso, né, convencional, ele acredita que ele está protegido e acabou. Pode o mundo inteiro rezar contra mim que não vai acontecer nada. Cuidado. Pode, se você for um escolhido. Só que o problema é que cada crentinho aí agora, uns crentinhos de bosta, eles se acham escolhidos e não são escolhidos coisa nenhuma, cara. Tá ok? Por exemplo, o Lula tá preso por, eu diria, por alguma brecha que ele mesmo deu e por uma jogada política que foi tramada pela direita, que ali teve uma trama assim para pegar o Lula, certamente teve uma trama, e ele caiu. Só que quem está nesse jogo está sujeito à queda também. Agora eu não acho que o Lula deva ter esses medos que o Datena tem e que o Bolsonaro não tem, mas deveria ter. O Bolsonaro, o erro do Bolsonaro é que ele acha que ele é tão grande quanto o Lula e ele não é.
Se o Bolsonaro não se cuidar, ele pode ser vítima de oração do mal.